Olá, queridos alunos! Estamos aqui para fazer com vocês uma aula diferente. Meu nome é Wellington Albano e nós vamos trabalhar com a História Geral, ok? Me acompanhe. Nós estamos aqui diante do seguinte fator. Eu gostaria que vocês fossem lá no materialzinho de vocês e olhassem aqui, ó, livro 1, módulo 5, tá ok? Desse uma olhadinha nisso aí. Porque nós vamos trabalhar aí o seguinte: qual é o tema da nossa aula de hoje? Germânicos, bizantinos e árabes, igreja medieval. Então vamos olhar, o que é a Idade Média? A Idade Média é um período da história dividido formalmente do século V ao século XV. Porém, do século V ao século X, este período é chamado de Alta Idade Média, ok? Do século XI ao século XV, de Baixa Idade Média. Quando a gente fala Idade Média, aparecem muitas polêmicas. Vocês já devem ter observado isso. Uns dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Outros dizem que a Idade Média foi uma idade de grandes produções. Porém, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 fatores importantes. Primeiro, o próprio nome Idade Média foi criado no século XVI pelos renascentistas, que passava a ideia de quê? De que eles, renascentistas, estavam trazendo um mundo novo, um mundo moderno, uma ideia avançada. Por isso eles chamavam, isso é uma Idade Média. Já no século XVIII, os iluministas vão ampliar mais ainda o preconceito contra a Idade Média. Eles vão dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas. Olha só, Idade das Trevas. Por quê? Porque eles, iluministas, estavam trazendo a luz, o saber, o conhecimento. E os românticos, ainda no século XIX, o romantismo vai dizer, não, a Idade Média é um período de grande formação, foi a responsável pela formação das nacionalidades, da identidade popular. Ora. Aí você me pergunta, professor, mas 3 pontos de vista diferentes? Sim, querido, isso é história. A história trabalha exatamente com pontos de vista diferentes e interpretações distintas ao longo da história. Portanto, fica aí a dica. A Idade Média, para a gente, é um campo aberto para interpretações, mas levando em consideração que vocês podem analisar como um período da história da humanidade marcado por grandes transformações que vão marcar o homem até os dias de hoje, tá certo? Uma coisa interessante demais para vocês observarem também nesse momento. Vejam só, temos 3 povos que vão fazer parte da história deste período. Os povos bárbaros, que invadiram o Império Romano e detonaram a sociedade romana, ok? Levando à queda do Império Romano do Ocidente, os povos bárbaros. Destaque para o Império Carolíngio, o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, não esqueça disso, nós vamos ver um pouquinho mais com profundidade, e o Império Árabe, promotor da expansão muçulmana. E quero chamar a atenção também que a nossa aula de hoje vai trabalhar com o sistema feudal e o papel da Igreja Católica. Bacaninha? Vamos então para o seguinte ponto: os povos bárbaros. Primeiro, a Europa foi invadida por 3 grandes tipos de povos bárbaros: os germânicos, os eslavos e os tártaros mongóis. De todos esses povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente, só um formou um império duradouro. Olha só, vou repetir: só um formou um império duradouro. Foram os francos, que deram origem a um império chamado Império Carolíngio. Anota aí, o Império Carolíngio vai uma dica:
o papel importante do imperador Carlos Magno, que tornou-se imperador do Sacro Império Romano com o aval da Igreja Católica. No ano 800 da era cristã, ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano. Ok? Olha que massa! Uma outra coisa muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês: foram os francos os primeiros povos bárbaros a se converterem ao cristianismo. Foram os primeiros a se converterem ao cristianismo. Porém, eu vou dar mais uma dica para vocês. Prestem atenção. No século IX da era cristã, após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio entrou em fragmentação. Os nobres fragmentam o poder, os nobres se levantam contra o poder central, fragmentam o poder e esfacelam o império, levando a partir da formação do Tratado de Verdun, olha só, a partir da formação do Tratado de Verdun, levando o império a uma tremenda fragmentação que irá condicionar as estruturas políticas fragmentadas ao feudalismo medieval. Ok? Lembram disso? Muito bem. Um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é esse aqui, o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. O Império Bizantino é a parte oriental do Império Romano, aquela que não cai com a invasão dos povos bárbaros. Ela não cai, ela sobrevive e vai sobreviver como o Império Bizantino por 1000 anos. Olha só que massa, por 1000 anos. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para alguns pontos fundamentais. Primeiro, poder extremamente centralizado através do cesaropapismo. Olha só, cesaropapismo, o poder da igreja subordinado à autoridade do imperador. Segundo ponto, não esqueça do Corpus Juris Civilis. É o quê? Corpus Juris Civilis. O Corpus Juris Civilis é um documento que foi elaborado no Império Bizantino por ordem do imperador Justiniano, que vai reunir todas as leis, todos os princípios jurídicos do Império Romano do Ocidente e que vai preservar essas leis para a posteridade. Até hoje, o Corpus Juris Civilis serve de base para a construção do pensamento jurídico no mundo ocidental contemporâneo. Terceiro ponto importante, a construção da Catedral de Santa Sofia. A Catedral de Santa Sofia é uma catedral construída em estilo bizantino. É muito importante entender a sua estrutura arquitetônica, né? A sua estrutura em forma de abóbada, as suas colunas, as imagens dispostas dentro dessa catedral, toda em mosaico bizantino. Olha só, toda em mosaicos bizantinos. É um patrimônio da humanidade. Hoje, essa catedral é um museu de visitação pública. Não esqueça desse terceiro ponto. Quarto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês para os bizantinos é, na verdade, o cisma do Oriente. O cisma do Oriente. Ou seja, momento em que, no ano 1054, nós vamos ter a divisão da Igreja Católica, a divisão da Igreja Cristã, na verdade, em duas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e sob a tutela do Papa, e, naquele momento, a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, lá em Constantinopla, e sob a tutela do Patriarca de Constantinopla. Olha só, que massa, né? Então, queridinhos, foquem nisso, foquem nesse ponto. Daqui a pouco eu volto para a gente bater um papinho sobre mais um importante tópico, que são os árabes. Não esqueça,